evento é um projeto. Qualquer evento que a gente vai realizar, a gente precisa colocar ele em forma de projeto, escrever, tirar da cabeça e passar para o papel. Então, por isso que a gente está chamando, a gente faz essa pergunta e a gente fala projetando o seu evento online, ou seja, construindo esse projeto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é passar por um momento chamado tempestade de ideias, bem conhecido como brainstorm, mas é que a gente vai sempre utilizar os termos em português, né, para facilitar o entendimento, e também porque é a mesma coisa, né? E aí, como é que a gente passa por esse processo da tempestade de ideias? Vocês podem falar assim, mas é porque eu não sou criativo, eu não tenho o que mostrar, eu não tenho conteúdo. Então, gente, o que, que é ser criativo? O que, que é ter conteúdo para colocar num projeto? É sistematizar uma coisa que a gente goste, que a gente quer fazer, de maneira que fique uma coisa bem clara. Mas aí, como é que a gente, digamos assim, dá um adubo nessa criatividade? O que, que a gente tem que fazer para ser criativo? Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar é sobre ler, gente. Sabe aquela coisa que a gente escuta lá desde que a gente é criancinha? Mas quem não lê tem a mente vazia. É exatamente isso, né? A leitura, ela vai servir, a leitura, por exemplo, da ficção, vai fazer com que a gente tire um pouco os pés do chão, né? Que a gente imagine uma realidade de uma forma que ela não existe, mas que ela pode dar elementos para a gente construir alguma coisa. E a leitura de coisas reais, né? A leitura da realidade, vão trazer um pouco os nossos pés para o chão e vão dar base para a construção do nosso projeto. Nesse momento, é muito importante a gente deixar as ideias, assim, saírem. Às vezes a gente pode até pensar, nossa, isso é um absurdo, nunca vou concretizar. Mas não tem problema. Essa fase da tempestade de ideias é justamente para isso acontecer. Mesmo que tenha alguns toques de impossível, é bom a gente atravessar esse momento. Uma outra coisa também que eu faço muito e isso é uma coisa de um processo pessoal, é uma coisa que eu chamo de stalker do bem. O que, que é isso? Eu estou sempre nas redes sociais observando o que as pessoas que eu gosto, que eu admiro e que produzem conteúdo estão fazendo. Eu sempre estou lá olhando, olha, fulano está fazendo isso, fulano agora está se especializando em uma área X, está começando a falar. Aí eu mando para a Isabela, Isabela, aí já viu o que, que o fulano está fazendo? Será que de repente a gente não escreve um projeto em relação a isso? Eu faço esse stalker do bem, né? Outra coisa que é muito importante é você buscar nas redes projetos que já estão aí na roda, que já estão acontecendo. Então, como que é o projeto? O que, que eles estão trazendo de novidade, de interação? Quais são as pessoas que estão falando melhor sobre determinado tema? Então, fazer essa pesquisa mesmo, né? Para poder conseguir aglutinar na sua ideia coisas legais, né? Coisas que, enfim, exemplos que vão te dar a base. E aí, por fim, o que eu queria falar nesse processo é busca por informações em fontes confiáveis. E aí eu já aproveito para deixar o recado, né? Gente, digam não às fake news, né? Sempre a gente precisa verificar que os dados são reais, que as informações são reais. A gente tem que buscar as fontes, verificar uma, duas, três vezes. Por quê? Um pouquinho mais para frente a gente vai ver que nessa elaboração do projeto a gente vai precisar escrever, a gente vai precisar justificar, enfim. Então, tudo isso tem que ser baseado em fontes reais e confiáveis. A gente não pode utilizar coisas que não condizem com a realidade, porque, enfim, não vai ficar sem embasamento, né? Então, confiram sempre a fonte dessas informações, se são informações reais, se são informações confiáveis.
Nesse processo, antes de passar a palavra para a Isa, para ela dizer um pouco do processo dela, como a gente já tem uns anos de experiência, quando a gente está nessa fase aqui da tempestade de ideias, muitas vezes a gente já começa a se cortar aqui mesmo. A gente fala, não, mas não vai dar, não. Não vai dar para a gente fazer essa edição, deixar disponível no YouTube, é loucura, porque a gente vai ter que pagar editor, não dá. Aí a gente já vai cortando. Como vocês estão começando, a dica que eu dou é deixem a imaginação fluir, assim, voar, e deixem para cortar um pouco mais para frente. Não cortem ainda nessa fase aqui, não, porque aqui é realmente para deixar a imaginação voar. Geralmente eu parto de algum incômodo, o que me incomoda neste momento, né? E a partir dali eu vou começar a pesquisar sobre como é que está a produção cultural no Brasil hoje? Como é que estava há tantos anos atrás? Como é que está a produção cultural no mundo? O que os centros culturais em tal país, que às vezes já está com a pandemia um pouco mais controlada, como é que eles estão se planejando para retomar esse tipo de trabalho? Enfim, eu vou começando a me fazer perguntas e também a buscar algumas respostas para essas indagações que eu vou fazendo e começo a ver um caminho por ali, né, entre aquilo que me incomoda, aquilo que eu quero falar e aquilo que é possível de se realizar também. Então, nesse momento agora é deixar a imaginação ir fluindo, o sonho, enfim, é sobre isso que a gente está falando agora para depois chegar no próximo passo. E aí a gente fala sobre o resumo, né? Uma vez que a gente já sonhou, já pensou o que era possível, o que não era e tal, a gente começa a descer um pouquinho o pé para o chão, né? E trazer e desenhar algumas das características do nosso evento, do nosso projeto. Então, primeiro de tudo, é entender o que é esse projeto, né? É um espetáculo teatral? É uma oficina de vídeo, de como fazer vídeos? É uma apresentação de ópera? O que é esse projeto, né? E aí, pensando, claro, para esse formato do online, a gente tem ainda um outro mundo de possibilidades. Depois, assim, qual é o formato? E a gente vai entrar um pouquinho mais em que significa o formato, né? Mas a gente quer fazer tantas apresentações, tantos encontros de tanto tempo cada, vai ter um acompanhamento, não vai? Qual que é o formato que a gente vai entender para o nosso projeto? O local, e aqui a gente está se tratando de um ambiente online, virtual, a data é sempre importante verificar para entender se tem algum evento parecido ocorrendo ao mesmo tempo, ou então se o seu projeto tem a ver com alguma data comemorativa, que isso pode dar mais visibilidade para o seu evento. Então, a data é sempre uma questão importante de se verificar. A duração do seu projeto, seja um espetáculo de 1 hora, uma aula de 1 hora e meia, ou então são uma temporada de tantos meses. Que é, qual é o tempo, qual é a duração do seu evento? E o público-alvo, gente, eu acho que o que vocês vão mais ouvir falar na nossa oficina é essa palavra, público-alvo, porque tudo vai depender desse público que vocês querem alcançar com o projeto de vocês. O quanto mais definido eles tiverem para você, melhor vai ser no desenvolvimento desse conteúdo para oferecer, nas formas para chegar até esse público. Então, a gente também vai entrar mais nesse aspecto. E aí, só para dizer que muitas vezes a gente trabalha em projetos de outras pessoas que já têm esse briefing tudo definido, e a gente entra ali para conhecer e trabalhar dentro daquilo, e outras vezes é a gente que precisa preparar esse resumo, né? Seja para apresentar para um patrocinador, seja para apresentar para a equipe, até para você apresentar numa inscrição de um edital, como foi o meu caso no edital desse podcast, que eu vou mostrar para vocês a apresentação dele, que contém basicamente essas informações. Agora, por exemplo, a gente está realizando 3 projetos ao mesmo tempo, e a gente pode falar isso porque são editais públicos e se vocês procurarem Grupo Pensar, essa informação é pública, né?
E aí, desses projetos, teve um que a gente apresentou só como resumo. Imagina, a gente não pôde escrever mais nada, nem um objetivo, nem a justificativa, foi só isso. Então, é muito impactante, né, e muito necessário que esse resumo ele vá definir e é totalmente o que é o nosso projeto. E aí tem até uma modalidade que é muito utilizada por patrocinadores, que é o pitching, né? O pitching é como aquela que você apresenta o seu projeto falando rapidamente sobre ele, é aquela conversa de elevador. Pronto, se eu tivesse a oportunidade de pegar o elevador com o gerente de projetos da Ambev, um patrocinador, e aí eu só tinha alguns andares para falar para ele sobre o meu projeto. O que eu falaria? Né? Então, já tenho esse resumo, que é uma forma que eu consigo vender a minha ideia, né? Então, precisa estar bem estruturado. E se a gente coloca esses tópicozinhos que a Isabela falou agora, a gente já dá uma cara, né? E aí, às vezes, é só 1.000 caracteres, um parágrafo, no máximo 2 parágrafos. Então, é bem importante a gente desenvolver bastante isso. Isso, e aí também, ideia, isso que você falou sobre o pitching, eu tenho visto bastante, há algum tempo já, cursos e até mesmo no YouTube, dicas ou cursos sobre como se preparar para um pitching, né? A prática ali do poder de síntese, o mais absoluto possível para isso. A gente vai começar a lançar algumas perguntas agora que definem as etapas do nosso projeto, né? Essa etapa aqui de definição do proponente, o que é o proponente? O proponente é a pessoa legal, que responde legalmente pelo nosso projeto, né? Então, a gente tem, geralmente, uma pessoa física, que sou eu, Isabela, com meu CPF, ou então uma pessoa jurídica, que sou eu, Isabela, microempreendedora individual, que é o MEI, ou ainda o Grupo Pensar, por exemplo. E eu vou falar rapidamente sobre essas diferenças, caso, né, não seja tão familiar para vocês, mas é o que? Alguns editais, por exemplo, eles só oferecem a possibilidade de escrever o projeto quem tem um CNPJ, né? Então, quem é uma empresa. Outros editais ou leis de incentivo permitem também para quem tem o CPF. Então, isso quer dizer que se você não tem um CNPJ neste momento, e você ainda está começando nessa área, talvez seja bom esperar um pouco e se juntar com quem já está, né, um pouco nessa caminhada, começar com um estágio às vezes, ou então com um grupo de amigos ali que já tem um CNPJ aberto. Isso por quê? Porque há um custo mensal para se manter uma empresa. Ainda que seja só eu, por exemplo, eu tenho que pagar impostos mensalmente. Então, assim, antes da gente já começar nessa área, criando uma despesa, né, para a gente, é bom a gente experimentar. Experimenta um pouco trabalhando né, dentro de outros projetos. Também tem uma coisa assim, independente de quem seja o seu patrocinador, ou seja por algum órgão público, ou seja algum patrocinador de empresa privada, eles sempre vão pedir para a gente apresentar para vocês, né, para o proponente, apresentar um histórico, né, um mini currículo, alguns pedem um portfólio, né? Então é importante que vocês, ao longo dos trabalhos, que vocês se associem a pessoas para fazer os trabalhos. E em eventos, gente, qualquer trabalho é trabalho, qualquer experiência é experiência, vale super a pena, assim, experimentar de tudo e estar junto de pessoas que possam te ensinar. E o que é que a gente tem que ter em mente nessa fase de elaboração do projeto? E aí eu coloco aqui como um destaque, é a qualidade da escrita. Gente, é muito importante que, imagina, se a gente vai apresentar um projeto nesses moldes que a gente comentou que é só o resumo. Aí a gente vai escrever só um parágrafo e só esse parágrafo não vai estar bem escrito. Vou conseguir atrair a atenção de 0 pessoas, né? Que nem meu sobrinho fala. Então, assim, lembra que eu falei lá no começo da qualidade de buscar as leituras? A leitura, ela dá esse repertório.
quanto mais eu leio, mais eu consigo escrever, mais eu consigo usar palavras em contextos que vão atrair. Então, assim, várias vezes também eu já peguei projetos para ler que gente, essa pessoa aqui, ela não está sabendo o que ela está falando. Ou então, nossa, é isso mesmo, está coeso, dá para entender, tem uma linguagem clara, as palavras não têm minimamente nenhum erro, né? Então, assim, escrever um projeto é realmente dar atenção na qualidade de escrita. E aí eu vou mostrar para vocês, então, citando cada etapa da apresentação, de uma apresentação breve, né? Como eu falei. Inicialmente, um detalhe aqui, uma curiosidade para vocês. Inicialmente, o nome desse podcast, que não é que era um nome, não era um título, né? Mas como eu escrevi no projeto, foi Produção Cultural, Profissão, Mercado e Expectativas Pós-Corona. O título, né, o nome Podcast Produção na Veia, ele só veio depois de ter sido aprovado, e aí eu fui começar a pensar nas outras questões mais assim de divulgação, como é que eu trabalharia isso, como é que eu poderia dizer muito no nome e tal. E aí, a apresentação, então, a produtora, e eu vou dizer primeiro o que é isso daqui, né? A produtora cultural Isabela Reis convida 3 produtoras renomadas nas áreas de cinema, literatura e teatro para um bate-papo sobre a profissão, mercado de trabalho, inovações, expectativas pós-corona. Então, o que é? Um bate-papo, né, com 3 produtoras. Então, vou falar sobre cinema, literatura e teatro. Eu tenho definido ali o que é. Qual é o meu público-alvo? Voltado para estudantes, profissionais e demais interessados na área da produção cultural. Então, já tem um público delimitado. Quer dizer que quem não é parte desse público não pode escutar? Claro que não, todo mundo pode escutar, mas qual é o público que eu pensei o meu conteúdo ali, quando eu fiz, foi pensando em qual público? Nesse público-alvo. O conteúdo será, e aí vem o formato, o conteúdo será disponibilizado de que forma? Via podcast. E qual que é, ainda pensando nesse formato dele? Vão ser 3 episódios de 60 minutos. E quando que vai ao ar? Eu coloquei aqui uma data hipotética, 15 de junho de 2021, mas já foi para o ar, já está disponível. E o objetivo dele que é divulgar e mostrar a importância da profissão no mercado cultural, muito prejudicada durante a pandemia. Poderia ter escrito mais uma porção de coisa? Claro que eu poderia. E aí a gente vai, à medida que a gente for avançando nos itens aqui, eu vou exemplificando um pouco mais sobre o que eu poderia ter acrescentado ali que seria útil nessa descrição ou no desenvolvimento do projeto. O que são os objetivos? Os objetivos é realmente o quê? O que eu vou fazer com o meu projeto? Nessa parte, é muito importante que a gente utilize verbos de ação, né? Por exemplo, a gente colocou aqui os objetivos do Pensar Sim, que foi o projeto que a gente fez anterior a esse, que era uma escrita uma oficina de roteiro para iniciantes. E aí a gente colocou aqui, né, tudo com verbo de ação. A gente vai suscitar debates, apresentar técnicas de escrita, elaborar roteiros, tudo que a gente vai dar resposta através desses verbos de ação. Lembrando que, aí eu puxo um gancho para esse processo criativo do nosso sonho que a gente quer realizar. Por exemplo, eu poderia, talvez, o nosso sonho, quando a gente escreveu esse projeto da oficina de roteiro, era que todos os roteiristas potenciais do Brasil pudessem, a partir de agora, saber escrever um roteiro para iniciantes. Talvez esse fosse o meu sonho. Mas na prática, eu consigo realizar isso com o meu projeto? Não, né? Então, eu preciso delimitar isso, delimitar o que eu vou dar de resposta através desses verbos de ação. Aí, assim, mas aí a gente não pode colocar nada subjetivo? Pode. Primeiro, vejam aqui o nosso primeiro objetivo. Suscitar debates com temas variados, provocando reflexões. A gente sabe quais são os temas? Talvez porque a gente vai sugerir isso no conteúdo da oficina, mas a gente sabe quais são os desdobramentos que isso vai causar?
A gente sabe quais são as reflexões que as pessoas que vão participar do nosso projeto vão alcançar? Não, a gente não sabe, é bem subjetivo. Mas a gente acredita que o nosso projeto consegue fazer isso? Sim, né? De alguma forma. Com base no conteúdo que a gente está oferecendo. Então, nesses objetivos podem ter coisas mais subjetivas, mas podem ter coisas assim mais, digamos, palpáveis, mais que sejam passíveis da gente qualificar ou quantificar de alguma forma. Algumas leis de incentivo, por exemplo, elas vêm escrito assim, objetivos gerais, objetivos específicos, né? Então, muitas vezes o objetivo geral, ele é esse que é um pouco mais subjetivo, né? Que não é tão quantificável, como a Andrea falou. E os objetivos mais específicos, aquilo que você vai conseguir depois mostrar, né? Olha, eu tive tantas pessoas participando em cada encontro. Eu coloquei 30 pessoas aqui por encontro e eu consegui chegar lá, eu consegui medir isso, essas 120 no total. Então, isso que o meu patrocinador vai querer saber se eu tive condição de atender. A justificativa é o nosso porquê, né? Por que que eu estou fazendo esse evento? Por que que o meu projeto deve ser realizado? É aquilo que o patrocinador pede assim, me convença que eu tenho que pagar o seu projeto e não aquele outro. Né? Então, aqui é onde eu mais concentro a etapa da pesquisa. Né? Aquela pesquisa que eu fiz inicialmente lá no meu momento de sonho, de possibilidades, de ideias, né? É aqui que eu vou trazer e talvez eu vá mais a fundo, dependendo do que se trate, né? E quanto menos eu dominar aquele assunto, mais eu vou precisar pesquisar. Então, aqui nesse tópico da justificativa é onde a gente traz esses dados da pesquisa, lá que a Andrea falou também, né, que a gente precisa buscar os dados, né, e dados precisos. Estamos com dúvida se isso aqui realmente é uma informação que está condizendo na maior parte dos veículos que eu estou procurando. Ah, ok, faz sentido. Agora, se ela está totalmente diferente de um outro veículo que eu busquei, vamos ver um terceiro, um quarto, um quinto. Né? Isso é super importante porque isso vai trazer o conteúdo, vai dar base para você formular esse tópico da justificativa. Ele às vezes vem assim, por que você deve ser escolhido? Né? Porque, porque a sua história deve ser contada. Enfim, ele vem de diversas formas, mas se trata da justificativa. É, e aí, Isso. uma coisa que eu acho importante também é buscar, nessa pesquisa, também buscar o diferencial. O que você acha que você tem para oferecer que vai ser diferente de um outro projeto que possa estar concorrendo também na mesma categoria que você, certo? Exatamente. E muitas vezes esse diferencial não é nem porque a gente vai trazer o palhaço pimpão segurando 7 malabares com fogo, assim. Às vezes o diferencial é só porque a gente vai oferecer um suporte para o participante, porque a gente vai disponibilizar o vídeo depois para quem não tiver uma boa conexão na hora, né? Então, às vezes, nem precisa ser uma coisa assim, uau, super extraordinária, mas uma coisa que já vai ser o diferencial. E a pergunta norteadora desse tópico é: para quem? E aí a gente pensa assim: a gente está falando de público de evento online, então o público eu vou lá e coloco para todos. Não, gente, não é porque está na rede, porque que é para todo mundo, não. As pessoas elas têm interesses específicos, elas têm necessidades específicas. A gente até teve uma reunião com a pessoa que está trabalhando com a gente nas redes sociais, e ela deixa isso bem claro para a gente. A gente imagina assim, a gente está numa prateleira que é a internet, que tem vários eventos. E aí, será que o nosso curso concorre com a aula de balé online? Não, porque não é a mesma temática. Pode até ser que tenha alguém que está aqui que queira também fazer o balé online, mas aí ela vai ter que se organizar para fazer essa escolha. Em qual momento ela vai aprender sobre produção, qual momento que ela vai aprender sobre balé.
Então, assim, a gente precisa captar o público pelo interesse naquele momento, atrelando com aquele diferencial que a gente vai colocar lá na justificativa do projeto. E aí o nosso projeto ele vai ser totalmente desenvolvido com base no público-alvo. Ah, então eu tenho um público-alvo que são pessoas que interessadas nesse tema, eu tenho um público-alvo que está buscando um aperfeiçoamento, né? E aí isso vai definir como que eu vou apresentar o projeto, onde que eu vou divulgar esse projeto, qual a duração que esse projeto pode ter, né? Então, assim, a gente delimitar por interesse e aí depois olhar, né? Dar uma lente, assim, ver, olha, a pessoa que está interessada nisso, ela acessa de determinadas maneiras e aí a gente vai começar a formatar como é que a gente vai apresentar o nosso evento com base nas especificidades do nosso público-alvo. Eu só queria fazer um complemento, Déia, nessa questão do público-alvo, porque até o patrocinador pode ser delimitado pelo público-alvo que você quer chegar, né? E aí, pessoal, aqui tem uma informação nessa ilustração que a gente colocou que é bastante importante, que a gente precisa contemplar cada vez mais nos nossos projetos, que são o público que necessita de acessibilidades diferentes das nossas, né? Então, hoje em dia, né, cada vez mais os projetos, isso daí já é por lei obrigatório contemplar algum tipo de acessibilidade para o seu projeto, então vocês já tenham isso em mente. E o que é isso, né? Tem diversas possibilidades. O que a gente mais encontra aqui nas redes, nos eventos online, é o intérprete de Libras, né? Uma janelinha de Libras presente. Por exemplo, se a gente fosse fazer aqui com o intérprete, a gente teria uma janela disponível aqui com o intérprete participando, ou ainda a legenda simultânea. Então, encontrar formas possíveis, né, dentro do orçamento que vocês têm também, de realizar para o maior público interessado no seu assunto, mas que tenha necessidades diferentes das suas. Então, pensar sobre isso, tá? Lembrar sempre de colocar esse custo no orçamento. É um desafio, porque a gente trabalha com projetos com um orçamento muito pequeno, muitas vezes, né, principalmente quando a gente está começando, mas é necessário, nem que seja uma permuta de trabalho, isso é super importante. Eu agora vou falar sobre metodologia, que é a pergunta aqui do como, né? Como é que o nosso projeto vai acontecer? A metodologia ou o formato, né? No nosso caso, que a gente já citou, que a Andréa citou, do Pensar Cine, que foi a oficina de roteiros para iniciante, nós pensamos dessa forma aí que vocês estão vendo, né? Que seria realizado como aqui, a nossa oficina aqui, pelo Simpla, né? Simpla Zoom, cada encontro teria entre 1h30 de duração a 2. Inicialmente era 1h30, depois a gente viu que era muito assunto para pouco tempo, então uma segunda turma nós fechamos em 2 horas. Os participantes eles iriam entrar por essa plataforma, se inscrever por lá. A oficina seria gratuita, o público contaria com um suporte pedagógico de uma das pessoas da instituição, e que no caso era até a própria Andréia, faria esse suporte remoto. Isso foi um trabalho bastante pontual, assim, a gente quis uma turma menor para poder dar um retorno sobre as atividades que estavam sendo feitas, e isso era bastante rico para a gente, né, essa troca. Então, esse é o lugar onde vocês vão colocar como é que seu projeto vai ser feito. Qual que é o formato que você está escolhendo para ele. Então, um exemplo, se é uma apresentação musical, né? Quantos shows que você está pensando de fazer? Um exemplo agora de uma colega que fez a apresentação do grupo dela, até pela Lei Aldir Blanc também. Eles foram para o estúdio, gravaram o espetáculo deles e depois eles fizeram X apresentações no YouTube, né? E aí eles abriram só no momento da apresentação. Enfim, ali eles definem
qual que vai ser o formato que eles querem que a gente quer, né, para cada tipo de projeto, né? E aí a gente chega na próxima etapa, que é a elaboração do plano de divulgação, que é assim, basicamente, qual a forma que eu vou chegar no meu público-alvo. Muitos editais e muitos patrocinadores pedem para a gente deixar mais ou menos detalhado de como é que vai ser esse plano de divulgação, porque assim, ninguém quer dar um dinheiro para você fazer um projeto que ninguém vai ver. Então, seja um incentivo público ou seja um incentivo privado, esse projeto, quando for executado, ele tem que ser visto. Então, é muito importante a elaboração de um plano de divulgação, porque dentro do evento online, o plano de divulgação de um evento online, ele precisa ser potencializado com algumas estratégias, uma estratégia de engajamento, de movimentação das redes sociais, como é que a gente movimenta essas redes sociais, como é que a gente, mais uma vez, aquele exemplo que eu uso, como é que a gente vai ser escolhido nessa vitrine, né? Como é que o público vai chegar lá nessa vitrine dos eventos online e vai escolher, não, hoje eu vou fazer a oficina de produção de eventos, produção na veia. Então, aí depois do plano de divulgação, a gente precisa estabelecer um cronograma. Basicamente, quando a gente está escrevendo um projeto, a gente precisa separar as etapas, né, que é a etapa da pré-produção, da produção e da pós-produção, colocar as tarefas que vão ser desenvolvidas em cada uma dessas etapas, e aí colocar quem é responsável por essa tarefa, qual o prazo de execução, quando que eu preciso começar, quando eu preciso terminar aquela tarefa. E aí, até um exemplo que o próprio Simpla disponibiliza. O Simpla tem vários materiais legais para quem quer trabalhar com produção de eventos online. Geralmente, quando a gente apresenta o cronograma dentro de um projeto, a gente coloca mesmo, a gente foca nessa parte das atribuições e de quando elas vão ficar, quando elas precisam ser feitas, e trabalhando, né, na execução do evento online, a gente adiciona mais características de maneira que a equipe consiga visualizar, toda a equipe consiga visualizar, saber o que precisa ser feito e comunicar se aquilo foi feito ou não foi feito. E é muito importante a gente, quando a gente escreve um projeto, colocar isso, porque aí a gente se situa. Olha, eu tenho um projeto, eu tenho tantas coisas para serem feitas, e aí qual o período que eu vou ter que fazer todas essas coisas que eu preciso fazer, né? E geralmente os editais e os patrocinadores pedem também esse cronograma para ver, olha, se a pessoa que está propondo está tendo noção de todo o trabalho, né? Se realmente vai ser executável, porque se eu estou dizendo, sei lá, que eu vou fazer um evento gigante, assim, com várias etapas, e estou dizendo que eu vou fazer tudo isso só em um mês, por exemplo, a gente já vê, não, tem alguma coisa errada aqui, né? Mas é só para dizer, é uma maneira de você dizer, né, como que você vai executar cada uma das etapas que vão, das tarefas que serão necessárias em cada etapa. A próxima etapa é o orçamento, é o quanto, né, que é o quanto é que vai custar o nosso sonho. É um modelo bem padrão, né, em geral, utilizado em vários editais e leis de incentivo também. E aí tem uma questão que isso daí é feito no Excel, né? O Excel é o nosso melhor amigo, né, Déia? A gente precisa, quem quer trabalhar com produção, precisa ter noção e, se possível, quer dizer, se possível, né? Eu diria obrigatoriamente saber operar o Excel. Por quê? Por conta das nossas planilhas. Quanto maior for o edital e a lei de incentivo que vocês começarem a aplicar, maior vai ser a exigência. Então, saber operar as planilhas vai ser bom para vocês, né? Para vocês se organizarem também, e bom para a equipe para poder ir para essa concorrência. O orçamento é o quanto que cada item do nosso projeto vai custar. E nesse exemplo que eu coloquei, eu dividi por etapa. O que é a etapa, né? A pré-produção, a produção e a pós-produção. Então, a pré-produção, por exemplo, são todos os serviços e
produtos, por exemplo, que vão ser comprados ou contratados naquela etapa. Alguns serviços, eles se repetem em outras etapas, então eles vão ser repetidos também. Outros serviços não, só acontecem em um determinado período do projeto. Então, uma outra forma de apresentar também é por grupo de assunto, né? Então, por exemplo, logística. Então, tudo que for de transporte, hospedagem, alimentação, entraria nesse bloco, né? O que for de pessoal, aí entraria, por exemplo, que eu coloquei aí, coordenação de produção, tutor, designer, a gestão de redes sociais, isso daí às vezes vai estar na parte de comunicação. Então, cada modelo de orçamento é um modelo. É importante que primeiro você faça um que você entenda e depois, entendendo todas aquelas informações, você vai saber adaptar para o modelo de orçamento disponibilizado pela lei de incentivo ou pelo edital. Então, qual que é a dica que a gente dá para vocês para construir o orçamento? Primeiro, pesquisem o valor de mercado. Pesquisem quanto que as pessoas estão cobrando para fazer determinada coisa. Perguntem, né? Pergunta para uma pessoa que está fazendo captação e transmissão, uma pessoa que está fazendo edição, quanto que ela está cobrando a hora, se ela está cobrando por encontro, se ela está cobrando... Enfim, façam essa pesquisa, coloquem no orçamento. A maioria, tá? Não vou dizer todos, mas a maioria dos projetos, eles têm uma porcentagem que é aceito, que tenha uma mobilidade assim, de valores. E se essa porcentagem for mais alto, a gente tem alguns que você precisa pedir autorização para trocar essa planilha. Mas a dica é, pesquisem quanto está sendo praticado no mercado, tentem colocar um pouquinho acima, se for possível, e se não for possível, busquem adequações depois de ser aprovado. É tão comum essa variação de mercado que as pessoas que vão financiar, né, tanto os editais públicos quanto os privados, eles já sabem que é normal a gente pedir para readequar. Mas não façam da cabeça de vocês, não. É fácil aqui, uma captação e transmissão, aqui vou colocar, sei lá, R$100 a hora, e aí ele vai fazer e pronto. Não, assim, vão buscar mesmo esses valores baseados mais na realidade, de quanto que o mercado tá cobrando para fazer cada uma dos serviços. E essa informação que a Andrea falou de colocar um pouquinho a mais, isso também pelo seguinte motivo. Às vezes um projeto demora para ser aprovado, né? Então, quando você orçou aquele serviço, ele custava um valor e quando ele foi aprovado, ele já teve uma alteração. Então, ou ainda você pode ter um imprevisto ao longo do seu projeto e ter um custo que você não estava esperando. Então por isso que existe essa possibilidade de fazer o remanejamento, né, das verbas ou ainda pedir mesmo para alterar, apresentar um novo orçamento, o que a gente chama de orçamento de execução, né? Tem esse orçamento que a gente faz para inscrição e depois, na hora de executar, a gente altera para aquilo que é mais próximo da nossa realidade. Demos um panorama geral de tudo que faz parte, né, desse processo de criação, de planejamento do nosso evento. E lembrando que a gente vai fazer tudo isso daí com esse olhar do nosso projeto adaptado para essas plataformas. E antes da gente ir para as perguntas, eu queria apresentar para vocês um modelo de edital que a gente preencheu recentemente, que foi que a gente fez o último projeto, né, do Pensar Cine. Aí começamos pela área, então, no nosso caso foi o Pensar Cine online, né, nesse edital anterior que eu comentei, a nossa área foi o audiovisual. Ali já tinha uma categoria que era R$30 mil cada proposta, quer dizer, não adiantava a gente chegar aqui com um projeto de R$100 mil que não ia caber nesse edital, a menos que eu tivesse os R$70 mil de uma outra fonte, né? O que não era o caso. Então, a nossa proposta ela precisava se adaptar a esse valor. E era possível de se fazer isso, né? E era nesse formato online, aqui era só uma opção de check, não era muito para a gente escrever. Aí vem
o proponente, que a gente comentou, né? E a razão social. Então, no caso, era Grupo Pensar Cultural. E o nosso nome fantasia, Grupo Pensar, CNPJ, e aí vem os dados do proponente, no caso do Grupo Pensar, e um resumo da proposta, que seria aquela apresentação, as informações mais básicas aqui. E aqui ele colocou descrever o processo de desenvolvimento do projeto, discorrendo sobre a definição da escolha, sobre a definição, né, a escolha do objeto e a equipe envolvida na construção da proposta. Não é sempre que eles já pedem logo de cara, assim, a equipe do projeto, mas é importante vocês terem essas informações e até um breve currículo dessa equipe. Isso pode dar peso no seu projeto. Depois os objetivos, como eu falei, aqui só objetivos, não tinha separação entre gerais e específicos. As estratégias de realização, e aí sim você vai poder dizer como é um pouco melhor o formato que você está pensando. Acessibilidade e democratização de acesso, que a gente pontuou quando falou de público-alvo. Tem projetos que são voltados só para esse público. Claro que pode ir outro público, pode, que nem o festival Assim Vivemos, por exemplo, foi um dos meus primeiros festivais onde eu trabalhei, e foi no CCBB, e que tinha acessibilidade para todos os públicos, assim. Foi incrível. Então, aqui é o momento que você vai discorrer sobre isso. As contrapartidas, então, o que você vai oferecer? No nosso caso, a gente ofereceu como contrapartida os vídeos desses encontros, né, editados com legendas, né? O público-alvo, discriminar melhor quem que é o seu público-alvo. Responsável do projeto, que a gente não falou. No caso ali de uma pessoa jurídica, quem vai responder pelo seu projeto, porque se eu colocar lá Grupo Pensar, tá, mas quem é o Grupo Pensar? Tem várias pessoas, né? Então, vai ser eu, vai ser a Andrea, quem que é essa pessoa responsável? E aqui, geralmente, a gente tem que colocar alguém que tem uma relação mais próxima daquilo, do objeto que a gente está falando no nosso projeto, né? Isso vai dar também mais força para o projeto. E aí, documentos, geralmente os documentos básicos, né, são CPF, identidade, comprovante de residência, às vezes algum comprovante bancário, né, isso do CNPJ, quando é CPF também da pessoa física. E aí, falando, como eu comentei, um breve currículo, né, desse responsável ou de outros membros da equipe, às vezes também pede. Abrangência, no caso, se fosse presencial, no caso online, uma coisa que também o online nos proporcionou foi chegar num público né, muito maior, que a gente não previa tão cedo, né, de ser possível de chegar assim. Nós fizemos já projetos em São Paulo, lá em Paraisópolis, mas assim, não é que a gente circula muito, então estar isso eu quero dizer que, ainda que depois que tudo isso passar, que a gente voltar para os eventos presenciais também, é muito importante permanecer, ter essa possibilidade de adaptar também para o online e continuar chegando em mais gente, né? Isso é muito importante. O prazo da sua execução, né? A execução da sua proposta, isso quer dizer o cronograma, quando é que você está planejando começar, quando é que você pensa de terminar? Isso porque às vezes o edital vai dizer que você tem que realizar ele em 6 meses. Se seu projeto dura 1 ano, não dá para você fazer, mas dá para você adaptar? Então, algo a se ver também. E por fim, as estratégias de comunicação, que é isso, você vai, ainda mais agora competindo nesse ambiente online, né? A gente precisa ter uma estratégia para chegar no nosso público, que dentre esse mar de opções, como é que as pessoas vão chegar no nosso projeto. Porque vamos combinar que de nada adianta a gente se esforçar, dar o sangue, né, para fazer todo esse esforço, todo esse evento e não ter o público. É como se o evento não tivesse acontecido, né? Então, isso é uma fase, assim, crucial. E aí vocês vão encontrar esse formulário, digamos assim, de várias formas, né? Alguns patrocinadores já criam as próprias plataformas, que a gente escreve direto na plataforma. Os editais, eles têm nas 3 esferas, né? Na esfera federal, estadual e municipal.
a pandemia e a aprovação da Lei Aldir Blanc, que é uma lei para dar suporte e incentivo às atividades culturais na pandemia, que inclusive foi prorrogado, foi uma conquista, né, porque estava previsto só até dezembro de 2020, mas com, né, o aumento do tempo que a gente está passando por essa situação, vários editais estão surgindo também ainda com o patrocínio da Lei Aldir Blanc nas três esferas, e aí tem também muita facilidade, né? Muita coisa. A gente está observando, né, Isa, que tem muita oportunidade para pessoas, mesmo pessoas físicas, para minorias, né, para negros, indígenas. O público-alvo também dos editais, ele está se restringindo também aos proponentes. Os proponentes precisam ser integrantes dessas minorias. Então, vale a pena, né, no nosso material didático, a gente está mandando links de onde que a gente encontra a publicação desses editais, então vale a pena buscar locais onde vocês possam escrever os seus projetos, ou onde vocês, se não vocês mesmos, mas com aquela dica, né? Ah, precisa ser um CNPJ, então será que eu não consigo buscar uma instituição amiga para conseguir executar o projeto?